Paz seja convosco. Hoje é o dia 148 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Eu sou a pastora Vânia. Vamos ler juntos a Palavra de Deus neste ano e hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Jó. Jó capítulo 11, 12, 13 e 14. Então Zofá, da região de Naamá, em resposta disse: será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso, quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não temos resposta? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim, você veria que Deus está castigando menos do que você merece. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é um limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. Ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Se Deus passar a prender alguém e a levar para ser julgado, quem o poderá impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. No dia em que os jumentos selvagens nasceram mansos, as pessoas sem juízos vão ter sabedoria. Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas que a gente esquece. A sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Você viverá seguro e cheio de esperança. Deus o protegerá e você dormirá tranquilo. Quando você estiver descansando, nada o assustará, e muita gente virá lhe pedir ajuda. Porém os maus olharão em redor desesperados e não acharão lugar para onde fugir. Para eles a morte será a única esperança. Então, em resposta, Jó disse: sem dúvida, vocês são a voz do povo, e quando morrerem, não haverá mais sabedoria. Mas eu também entendo as coisas, e não sou menos do que vocês. Quem não sabe isso que vocês disseram? Sou motivo de riso para os meus amigos, e eu que sou honesto, que sou inocente, e eu que orava a Deus e ele me respondia. Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. Os bandidos têm paz em suas casas, os que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora o seu Deus seja sua própria força. Zofá, faça perguntas às aves e aos animais, e eles os ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Os velhos são sábios, mas a idade traz a compreensão. No entanto, Deus é sábio e poderoso, ele tem inteligência e entendimento. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba, e se ele prende, ninguém pode soltar. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando deixa saírem as águas, há enchentes. Deus é forte e vitorioso. Ele tem poder tanto sobre o enganado como sobre o enganador. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício. Ele derruba os que estão no poder. Deus faz calarem conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos. Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. Deus dá às nações grandeza e poder, mas depois as derrota e destrói. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os levam por desertos sem caminhos. Eles andam na escuridão às cegas, tropeçando como bêbados.
Eu vi tudo isso com meus próprios olhos, escutei tudo com os meus ouvidos e entendi. Meus amigos, eu não sou menos do que vocês. Eu também sei o que vocês sabem, mas quero falar com Deus Todo-Poderoso e discutir com Ele a minha questão. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. São como médicos que não curam ninguém. Ah, se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Escutem agora a minha defesa. Prestem atenção às minhas razões. Será que para defender a Deus vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas a favor dele? Será que vocês vão ficar do lado dele? Vão defender a causa dele no tribunal? Por acaso seria bom que ele os examinasse? Vocês pensam que podem enganar a Deus como engana as pessoas? Se vocês forem injustos, mesmo em segredo, ele certamente os repreenderá. A sua grandeza os encherá de medo e os seus terrores cairão sobre vocês. As explicações antigas que vocês lembram são como cinza, não valem nada. As suas defesas são fracas como torres de barro. Fiquem calados que eu vou falar, aconteça o que acontecer. Estou pronto para arriscar a vida, pronto para enfrentar a morte. Não tenho mais esperança, pois Deus me matará, mas assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Talvez esta coragem venha salvar-me, pois nenhuma pessoa má iria até a presença dele. Ouçam com atenção o que eu estou dizendo, escute as minhas explicações. Estou pronto para defender a minha causa e sei que estou com a razão. Mas se Deus disser, quem se atreve a discutir comigo no tribunal? Então terei que me calar e morrer. Ó Deus, eu te peço apenas duas coisas, e assim não me esconderei de ti. Não me castigues mais, e não me faça sentir tanto medo. Ó Deus, chama-me ao tribunal, e eu responderei. Ou eu falarei primeiro, e tu responderás. Quantas faltas e pecados cometi? De que erros e pecados sou acusado? Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? Eu sou como a folha levada pelo vento. Por que me assustas? Sou como a palha seca. Por que me persegues? Tu escreves duras acusações contra mim e queres que eu pague pelos erros da minha mocidade? Prendes os meus pés com correntes. Vigia todos os meus passos e examina os rastros que deixo no caminho. Assim, vou me acabando como madeira bichada, como uma roupa comida pela traça. Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como uma flor que se abre e logo murcha, como uma sombra ele passa e desaparece. Nada somos, então por que nos dá atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano, que é impuro, nunca produz nada que seja puro. Tu já marcastes quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Para de olhar para nós e deixa-nos em paz, até que o nosso dia chegue ao fim, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Para uma árvore a esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, saltando galhos como uma planta nova. Mas, quando alguém morre, está acabado, depois de entregar a alma para onde vai? Como lagoas se secam, como rios deixam de correr, assim, enquanto o céu existir, todos vamos morrer. Vamos dormir o sono da morte, para nunca mais levantar. Ah, se tu me pusestes no mundo dos mortos, e ali me escondestes até que a tua ira passasse, e então marcastes um prazo para lembrares de mim. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos, até que as minhas lutas acabem. Então me chamarás, e eu responderei, e tu ficarás contente, pois me criastes. Cuidarás para que eu não erre, em vez de ficares espionando para me veres pecar. Esquecerás os meus pecados e apagarás os meus erros. Mas, assim como as montanhas vão se desmoronando e as rochas saem dos seus lugares, e assim como as águas escavam as pedras e as correntezas levam a água, assim tu acabas com a esperança do ser humano. Tu o derrotas, ele se vai para sempre e mudas a sua aparência quando o despedes deste mundo. Se os seus filhos recebem homenagens,
ele não fica sabendo, e se cai na desgraça, ele não tem notícia. Ele sente apenas dores do seu próprio corpo e agonia do seu espírito. Terminamos a leitura de hoje. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar este vídeo, porque amanhã nós estaremos de volta. Fica com Deus, beijo, tchau, tchau!